Hoje damos um sinal claro de que, mesmo em um mundo marcado por tensões comerciais e pelo aumento do protecionismo, seguimos defensores do comércio internacional, fundado em regras como instrumento para elevar o crescimento econômico e a prosperidade de nossos povos. E é nesse meio de uma crise tarifária mundial provocada pelos Estados Unidos que o Mercosul fecha esse acordo de livre comércio com 4 países europeus, mas fora da União Europeia. Uma parceria que promete abrir novos mercados e gerar oportunidades para um setor de exportação ansioso por novos negócios. Eu quero perguntar quais as expectativas e impactos disso para Juliana Inhas, que é professora de economia do INSPER. Professora, bem-vinda. Oi, Eduardo, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Professora, Mercosul acaba de assinar esse acordo de livre comércio. Eu queria entender que países são esses e, na prática, que maneira esse tratado pode representar um novo cenário para o Brasil. Bom, vamos lá. A gente está falando de um acordo que foi fechado com 4 países europeus, como você mencionou há pouco, fora da União Europeia. Então, a gente está falando de um acordo fechado com Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. Né, são países que são significativos, né, para esse acordo, porque eles são bons mercados para os produtos que são enviados aqui do Mercosul. E a expectativa, né, dentro desse contexto que nós temos hoje, com o tarifaço do Trump, com um mundo que parece ser cada vez mais protecionista em termos do comércio mundial, é que a gente consiga aí intensificar essas negociações do Mercosul, inclusive encontrando, né, novos parceiros comerciais, abrindo novas rotas, novos caminhos para a inserção dos produtos aqui que saem do Mercosul, em particular aqui do nosso caso dos produtos brasileiros, e claro, né, tentando contornar um pouco aí desse impacto negativo que o tarifaço trouxe para a economia brasileira e que deve se fazer sentir aí de uma forma significativa aí, provavelmente nesses próximos meses e no próximo ano. Professora, pelo que eu entendi, na contramão do que Trump quer para as relações comerciais mundo afora, mas isso para quem faz comércio com os Estados Unidos, não exatamente para quando os Estados Unidos querem exportar para determinado país, aqui nós estamos falando de eliminação de tarifas em setores industrial, pesqueiro, abrindo novas oportunidades, inclusive para produtos agrícolas. Que impactos econômicos imediatos a senhora consegue desenhar, tanto em termos de exportações, quanto em geração de empregos? Bom, de fato, Edu, a gente tem aí um acordo que o foco principal dele é essa redução, né, de barreiras, de tarifas, que permitam que esses países negociem produtos, troquem bens e serviços em alguns aspectos, em alguns casos, para conseguir melhores acordos, né? Então isso faz, claro, com que os produtos que saem aqui do Mercosul e entram dentro desses países cheguem com um valor mais atrativo, e a gente espera que isso aconteça também no outro sentido, né? Produtos que saem desses países e entrem dentro das economias aqui do Mercosul com preços, né, valores também mais atrativos, fazendo com que a gente, claro, tenha vantagens na comercialização e a gente ganhe mercado, tanto eles ganhando mercado aqui no Mercosul, quanto nós ganhando um tanto mais de mercado lá na Europa. Os impactos disso, claro, os primeiros impactos são, né, a gente tem uma perspectiva muito grande de que isso impulsione a economia. Então, em momentos onde a gente tem visto, né, uma atividade econômica um pouco mais devagar, né, uma atividade econômica um pouco menor, inclusive até por efeitos de políticas monetárias aqui no Brasil, a nossa expectativa é de que essa medida aqueça a economia, né, traga mais visibilidade ao produto brasileiro, que a gente consiga encaminhar, né, uma parte do eventual produto que iria para a economia americana e não está indo, que esse produto possa ser absorvido, claro, por esses novos mercados, e não só esses produtos, como outros tantos produtos, claro, fomentando aí, né, impactando de uma forma positiva a produção, a geração de emprego e, claro, o bem-estar dentro das economias aqui do Mercosul e, no nosso caso, do Brasil. A gente só precisa manter um pouco essa expectativa contida, porque a gente sabe que os principais efeitos não vêm no curto prazo. Né? Esse tipo de parceria é uma parceria estratégica, porque aumenta a inserção dos produtos aqui do Mercosul na Europa, mas especialmente cria, né, uma boa vitrine
para que outros países aí, sim, na União Europeia, enxerguem que o Mercosul pode ser, sim, uma boa parceria comercial, né? E a expectativa é, inclusive, que acordos como esse ajudem ao acordo Mercosul e União Europeia a sair do papel. Deixa eu aproveitar o gancho da sua última resposta, porque eu imagino que tem muita gente perguntando se esse acordo mais ajuda ou mais atrapalha a assinatura de um outro, muito maior, com mais volume, que é Mercosul-União Europeia, professora. Olha, aí nesse caso, Edu, depende muito de como as negociações com esses países que a gente fechou o acordo agora vão acontecer, né? O que basicamente fez com que a gente tivesse bastante dificuldade, né? E continuamos tendo dificuldades para conseguir fazer esse acordo entre União Europeia e Mercosul ser assinado e ser ratificado de fato, é o fato de que nós temos questões sanitárias que precisam ser aparentemente cumpridas. Esse foi um dos pontos muito levantados pela economia francesa, né, no famoso caso lá do embargo das carnes brasileiras. Então, acho que temos questões sanitárias que não que nós deixemos, né, de cumprir os pré-requisitos, mas o Brasil vai ter que mostrar muito bem, né, e não só o Brasil, mas o Mercosul, que ele está de acordo com esses padrões fitossanitários. E mais do que isso, né, existe toda uma ideia ainda de algumas produções, alguns setores de economias europeias que têm bastante reticências com esse acordo por conta de indústrias que são menores, né? Então tem um claro viés também protecionista. Nesse aspecto, a maneira com a qual, né, esse acordo que nós assinamos agora se efetiva pode ajudar e abrir sim caminhos, né? Acho que especialmente nas questões fitossanitárias é importante que os países do Mercosul mostrem que estão adequados, que tem todos os quesitos para conseguir fazer essas comercializações dentro dos critérios dos padrões europeus. No que tange ali a parte de protecionismos e indústrias nascentes, eu acho que sem dúvida esse acordo agora também pode mostrar que existe um jogo aí onde muito provavelmente todo mundo ganha, né? Países do Mercosul ganham fornecendo produtos que têm maior facilidade de produção, mas também criam mercados para produtos europeus que nós não produzimos tão bem e que nós, claro, poderemos absorver com em bastante volume aqui. Então, acho que, sem dúvida, se a gente conseguir fazer um ambiente, né, onde essas negociações aconteçam da melhor forma possível, de uma forma transparente, de uma forma em que o acordo saia de fato do papel, a gente pode estar abrindo espaço para acordos futuros. Ótimo. Lembrando que os países desse acordo são Suíça, Noruega, Irlanda, Liechtenstein. Produtos aqui brasileiros como carnes, milho, café, frutas e sucos de laranja, professora, foram citados como grandes beneficiados. Mas que outros produtos ou quais produtos podem vir destes países para o Brasil? Temos exemplos? Olha, muito provavelmente a gente deve trazer desses países alguns produtos com valor agregado mais alto, né? Então, que são até inclusive alguns dos desafios que esse acordo traz, né? Para alguns setores, né? A gente tem algumas indústrias que são lá muito sofisticadas e que podem, né, sofrer bastante com uma eventual, né, ou se valer de um desconforto com uma eventual entrada de produtos do Mercosul, né? Então, Brasil, acho que em específico, pode se beneficiar muito da importação de máquinas agrícolas, de eletrodomésticos, de automóveis, né? Produtos que tenham um valor agregado mais alto, certamente vão ser de boa entrada nesses países aqui do Mercosul, que são países que, no geral, produzem produtos mais agro do que de grande valor agregado, né? Mas é óbvio, nós temos algumas produções de alto valor agregado que certamente também vão ser muito benéficas para a economia europeia, para esses países, né? É o caso, por exemplo, das peças de avião ou dos aviões que o Brasil exporta, que são importantes para essas economias. Além disso, muito provavelmente algumas máquinas e equipamentos para a infraestrutura também podem ser muito bem-vindas
nessa negociação, né, nessa entrada de produtos europeus aqui para as economias do Mercosul. Produtos agro também são produtos que estão ali na pauta, mas a gente entende que essas negociações e essas pautas, elas vão se refinando ao longo do tempo, na medida em que os países vão conseguindo enxergar quais são os benefícios, né, e o tamanho dos benefícios da troca ou da comercialização entre esses bens. Professora, eu não quero jogar banho de água fria de jeito nenhum. Estou aqui otimista, ao seu lado. Mas a pergunta que muitas pessoas vão fazer é: tem alguma chance desse acordo que a gente, por hora, está comemorando não sair? Porque ele ainda precisa ser aprovado pelos parlamentos de todos os países envolvidos, né? Quais são os maiores desafios nesse processo? Infelizmente, temos sim essa chance, Edu, porque como você bem mencionou, assim como, né, o acordo com a União Europeia, os parlamentos precisam estar de acordo com as regras desse acordo, né, dessas negociações que podem acontecer. E existem indústrias, existem setores que claramente ficam desconfortáveis dentro dessa história, né? Então, acho que um primeiro Como ponto... quais? Por exemplo, esses setores, alguns setores agrícolas, né, de alguns produtos. Então, a gente, por exemplo, tem alguns casos de carnes, né? São específicos, é importante a gente lembrar que não é nada tão massificado, mas a gente tem alguns setores, por exemplo, carnes um pouco, mas muito laticínios, né? Então, laticínios, no geral, são setores que sentem esse desconforto. Trigo e derivados também, muito provavelmente, é um tipo de agricultura local lá nesses países europeus que provavelmente podem reclamar, né, com essa eventual inserção de produtos de trigo e derivados, né, na economia europeia, produtos vindos do Mercosul. Um pouco de alguns tipos de frutas, né, então frutas que sejam adequadas ao clima europeu, né, pêssego, pera, esses produtos que muitas vezes eles acabam, né, negociando também com outros países da Europa. Então, certamente, essas indústrias vão reclamar um pouco, né, sentir um pouco, eventualmente, o efeito desses produtos do Mercosul. Essa pressão que esses setores podem fazer, que essas indústrias podem fazer, podem sim gerar aí nos parlamentos uma percepção de que o acordo talvez não seja, em alguns aspectos, tão vantajoso quanto se está sendo veiculado nesses últimos tempos. Então, isso pode fazer sim com que as nossas expectativas se frustrem. Outro ponto que a gente precisa também ter bastante atenção é a questão das barreiras fitossanitárias, né? Eventualmente, o não cumprimento dessas barreiras, ou então, se a gente não conseguir, né, aqui, pensando nos países do Mercosul, comprovar que as condições de produção são adequadas e que o produto tem padrões, né, dignos da economia europeia, né, os padrões que são exigidos pelos europeus, a gente pode também ter uma frustração desse acordo. Então, as possibilidades, né, de esse acordo não sair do papel, assim como aconteceu, né, até agora com o acordo junto à União Europeia, infelizmente elas existem. Torçamos para que isso não aconteça, porque para o Brasil em específico existe um benefício muito grande com esse tipo de parceria. Então eu encaminho para o final, professora, perguntando sobre esse acordo que cria um acesso a 15 milhões de consumidores, com um PIB conjunto de 1 trilhão e 400 bilhões de dólares. Juliana Inhas, professora de Economia do INSPER, muito obrigado. Eu que agradeço, Edu, é um prazer estar com vocês aqui no 15 Minutos. E aqui termina a edição 1260 do podcast que aprofunda as notícias que mais mexem com o seu dia. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra, das estagiárias Amanda Fusita, Bárbara Maiato e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Bruna Franco, coordenação de conteúdo Deni Almeida, direção editorial de Tiago Contreira e vice-presidência de jornalismo de Antônio Guerreiro. Acompanhe o 15 Minutos diariamente no portal R7, nas redes sociais do JR e aí no seu tocador de podcast predileto. Bora pra próxima?